Gnanatinadasya Gnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 12, Bhakti Yoga, verso 3 em diante. Ye toksharam anidesham abhyaktam paryupasate sarvatragam ajityam jekutastam ajaram drubam samyam andriyagramam sarvatra samabudaya te prapnuvanti mameba sarva bhutaite rata. Mas aqueles que procuram pelo não manifestado indefinível, omnipresente, imutável, impensável, autoequilibrado, imóvel, constante, tendo dominado todos os seus sentidos, sem preconceitos, focado no bem-estar de todos os seres, também eles vêm a mim somente. Aqui, Bhagavan explica o que acontece àqueles que anseiam pelo Senhor sem atributos. Ele revela a Arjuna: também eles vêm a mim somente. Aqui, Bhagavan diz que não tem importância, mesmo que estejam neste ciclo de morte e renascimento. No final de tudo, regressam a Ele, porque tudo emerge dele e tudo regressa a Ele. Ele diz ser o Supremo. Brahman tem uma multiplicidade de aspectos e uma multiplicidade de formas. Algumas formas são visíveis, algumas formas não são visíveis, e apercebemos-nos delas através da vibração. Aqueles que, através do autocontrolo, alcançaram um estado em que a mente não permanece nos objetos dos sentidos e na autogratificação, cuja mente está centrada dentro de si próprios e em paz, esses alcançam-no. Aqui, Bhagavan diz que ambos o alcançam, aquele que, através das suas práticas espirituais, alcança este vazio no seu interior, o vácuo, também no final alcança o próprio Senhor. E, igualmente, aqueles que veneram o Senhor com atributos, o Sagun Brahman, em que o Senhor se manifesta devido à fé dos Bhaktas. No seu aspecto como Sagun Brahman, o Senhor manifesta-se de inúmeras formas. Ele assume milhares de aspectos: Brahma, Vishnu, Shiva, Devi, Rama, o próprio Krishna. Todos encarnam este aspecto de Deus, o Brahman Supremo. Shri Ramakrishna sempre venerou Devi com forma. Um dia Má Devi disse: está bem, agora alcançaste a graça, vou mostrar-te um outro aspecto de mim própria. Má enviou Tutapuri para o guiar. Tutapuri era um grande yogi. Era um dos gurus de Shri Ramakrishna, a quem ensinou a percepcionar o Senhor para além da forma. Nesse momento, ele também se superou e percepcionou Má enquanto vibração, enquanto som. Ficou absorto na vibração. No entanto, devido à mente, ele voltou. Em apenas alguns dias, dominou o processo. Na realidade, muito rapidamente, Tutapuri estava muito feliz com ele. Mas nessa altura, Shri Ramakrishna disse: não gosto da mãe nesta forma. Porque ele era um Bhakta, disse: mãe, eu amo-te. É o mesmo para todos vocês. Podem ficar no vosso país sem vir aqui e dizer: o Swami está aqui em vibração, vou desfrutar dele na minha meditação. No entanto, são atraídos para vir ao ashram. A mente está sempre a ponderar: quando voltarei lá? Do mesmo modo, encontramos grande deleite e alegria na forma. Tal como têm uma forma, têm um corpo, têm uma mente. Então, a forma é-vos muito mais acessível, é-vos mais fácil de compreender e de desfrutar, enquanto com o sem forma do que desfrutariam. Contudo, na sua omnipresença, como Nirgun Brahman, ele está em tudo. Cada átomo está permeado por ele no seu aspecto Nirgun Brahman. A sua vibração emana em tudo, em toda a parte. Alcançar o estado de não pensar leva algum tempo.
Quanto tempo leva? Demoraria muito tempo a alcançar o estado de apneia, mas primeiro, antes de alcançar um tal estado de apneia, têm de alcançar o estado de não pensar. Têm de impedir a mente de pensar, o que é bastante difícil. Pode parecer muito fácil. Por vezes parece que se está a conseguir, mas mesmo nesses momentos de aparente não pensar, existe pensar, embora o pensamento seja positivo. Então a mente alcança um certo apaziguamento e tranquilidade, mas a mente julga sempre, mesmo quando alcança esse estado de não pensar. Ela está a julgar, ela diz: agora estou tranquila, estou em paz. A mente percepciona-se a si própria, mas por quanto tempo esta mente mantém esta paz antes de saltar de um lado para o outro de novo? Não é por muito tempo, é apenas por um tempo muito curto. Se alcançam este estado de não pensar, estão imóveis, quando sentados em meditação profunda. Não estão a mover-se para a esquerda, para a direita ou a pensar: ah, a minha perna, oh, os meus pés, estou com dor nas costas. Os yogis conseguiram alcançar isto. E há yogis nos Himalaias que ainda se sentam por milhares de anos neste estado. Há yogis que, por milhares e milhares de anos, dominaram o pranayama, a respiração, e estão sentados no absoluto à espera que o Senhor revele a sua forma cósmica. Passaram-se milhares de anos, certas qualidades suas manifestaram-se muitas vezes. Ainda assim, estão completamente absortos, tal como muitos grandes sábios, como já ouviram dizer. No entanto, vocês têm uma vida humana que não é assim tão longa. Viverão até um máximo de 120 anos, isso se Yamaraj vos tiver esquecido. Recordo-me que uma vez estava a ver uma reportagem em França. Havia uma senhora francesa muito idosa, 137 anos de idade. Ela disse uma graça quando lhe perguntaram: como é isto para si? Riu-se e disse: ainda estou à espera que Deus se lembre de mim. Foi mesmo doce a forma como o disse. Eu mesmo com os yogis ainda estão à espera, sentados no absoluto no seu interior, à espera que Deus se lembre deles e se lhes revele. A vida não é assim tão longa, pois não? E aqui Bhagavan diz que é fácil alcançá-lo, não é difícil. Quando aprenderem por vocês próprios a ficar imóveis e alcançar o estado de não pensar, alcançar o não manifestado e assim por diante, verão que a vida passou. Dirão: ups, voltei a fazê-lo, fica para a próxima. Mas devido aos samskaras dessa vida, nascem outra vez e de novo os samskaras despertam. Os samskaras não desaparecem porque estão no Brahmanadi. Novamente passam pela vida pensando como são fantásticos e no final da vida dirão mais uma vez: ups, partia. Mas se têm a graça de serem um Bhakta e de se entregarem ao Sagun Brahman, então ele sustenta-vos. Não precisam de fazer nenhum esforço. Dei o exemplo de um bebé. Muitos de vocês são pais. As crianças não se preocupam com nada. As crianças apenas precisam de chorar e logo a mente da mãe e do pai, de toda a parte, corre para elas. Tal como as mães que estão aqui sentadas, as vossas mentes estão nos bebés que estão em casa. Aqui a sua mente também está em nós, na sua forma cósmica, no seu aspecto sem atributos. Ele está em toda a parte. A natureza inteira está permeada pela sua forma cósmica. No capítulo 6, Bhagavan diz que o verdadeiro yogi o percepciona em toda a parte. Capítulo 6, verso 29 a 32. Ainda assim, ele diz que há uma forma que é percepcionada primeiro interiormente, dentro de si próprio, o aspecto divino, e depois vendo o Sagun Brahman no exterior. Mas Deus não está limitado por nenhuma forma. Todas as formas são suas. Ele é tanto sem forma como a forma. Deste modo, na sua forma suprema, ele está por toda a parte, ultrapassando todas as dualidades da mente. Um Bhakta também alcança este estado, mas os Bhaktas alcançam o seu corpo espiritual e alcançam não apenas o estado Brahman,
mas vão mais além, entrando em Vaikunta ou desfrutando do Senhor nas suas vivências em Goloka. Aqui Bhagavan diz: todos regressam a mim. No final, todos regressam a Deus. Não há nada que esteja fora dele e não há nada que apenas aconteça por si só que ele não queira. Tudo acontece somente quando ele o deseja.